Muito bem, seguidores, espectadores do Porto Alegre 24 Horas. Mais uma edição do Pode Pô. Eu vou encerrar o Pode Pô dessa temporada por aqui, que eu gravei bastante. Tô cansado, acordo cedo, não gosto, isso é nítido. Mas eu quero encerrar com chave de ouro, com o ex-prefeito da capital, já de prefeito. Prefeito, que de ex, eu lembro da minha ex e o sentimento não é muito bom. Prefeito Fortunati, tudo bem? Tudo bem, Diego, é uma grande alegria estar contigo no Pode Poa, com essa audiência fantástica. Vamos lá, vamos debater de forma aberta, espírito livre, trocando ideias sobre esse momento tão complexo e ímpar que estamos vivendo. Esse momento complexo, ímpar e também injusto em alguns momentos, né, Fortunati? Com certeza. Fortunati, o que está te fazendo voltar para a política e de novo? Porque tu foste candidata a prefeita de Porto Alegre, depois ali no segundo momento disse, não vou de novo, né? Tu podia ter brigado para ir até o último minuto, mas tá legal. Eu achei que tu ia agora seguir outro caminho. Não, na verdade, na época em que impugnaram a candidatura do meu vice e, consequentemente, da chapa, eu não desisti. O que eu fiz foi que não recorri ao Tribunal Superior Eleitoral, que poderia me dar uma liminar, conceder uma liminar para disputar a eleição que estava acontecendo no domingo. Mas eu percebi que isso acabaria gerando uma grande dúvida jurídica na cabeça do eleitor. E acabaria beneficiando candidatos que eu não gostaria que fossem beneficiados. Então, de forma muito clara, abri mão do recurso e não de concorrer, porque eu estava impugnado, infelizmente, pelo Tribunal Regional Eleitoral. E a partir daí decidi, o que me faz voltar à política? Porque eu sou um ser político. Eu faço política há 46 anos, e indo para o 47º ano, completo final desse ano, 47 anos de vida pública. Estou com 66 anos, daqui a alguns dias 67 anos. Felizmente, graças a Deus, com muita saúde, faço academia 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, faço pilates terças e quintas. Me sinto bem do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, intelectual. E acredito, Diego, que com a experiência acumulada ao longo desses 47 anos, como deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeito, vice-prefeito, secretário estadual da educação, eu possa contribuir nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo. Eu acho que essa experiência acumulada a gente não compra em farmácia, a gente vai acumulando, percebendo exatamente equívocos, erros, acertos, para exatamente contribuir num momento tão delicado como este, onde existem dois extremos que não se falam, não discutem mais política, simplesmente se xingam, simplesmente não se toleram como se fossem inimigos. Ninguém é inimigo de ninguém, nós somos adversários políticos. Mais do que isso, podemos divergir em algumas coisas, podemos concordar em outras, a gente não pode simplesmente, porque um veste vermelho e outro veste amarelo, simplesmente transformarmos isso numa briga. Uma batalha campal. É o que me entristece muito, e tenho dito isso muito no interior, é que este período ele é tão nefasto que acabou afastando famílias que se reuniam aos domingos, que não se reúnem mais por causa da política, amigos de infância que tiveram uma longa convivência ao longo do tempo, não se conversam mais em função disso. Eu considero isso um absurdo. E fala alguém que tem 47 anos de vida pública, que enfrentou inúmeros debates, que tem posições, eu não me escondo, mas eu entendo e sempre entendi e continuo entendendo que o bom debate pressupõe o quê? Ouvir quem pensa de forma diferente, ser tolerante e defender as tuas ideias, as tuas propostas com argumentos. O que me parece que os dois lados começam a ficar sem argumentos e por isso começam a se xingar, que é a forma mais simples, entre aspas, de enfrentar o debate político. Não, o debate político tem que ser enfrentado com argumentos, com dados, com subsídios que possam realmente tentar convencer o teu oponente e vice-versa. Fortunati, daí tu saiu do... Eu me lembro que tu estava em Portugal antes de vir concorrer, é isso? Estava fazendo mestrado em ciência política em Portugal. Tipo, não para, a política não está enraizado, né? Eu, depois que saí da prefeitura, resolvi fazer o pós-graduação em Direito Eleitoral, fiz o EAD, Educação à Distância, com a Damásio, que é uma excelente faculdade de São Paulo, tem professores de primeira grandeza nesta área. Aí me empolguei e decidi fazer mestrado. Quando decidi fazer mestrado, pensei em fazer mestrado no Brasil. Meus amigos, que são professores do mestrado em Ciência Política, me aconselharam a não fazer no Brasil. Por quê?
Exatamente porque eu sou uma figura pública, conhecida, estaria em sala de aula sendo sempre provocado no sentido de... É um problema, porque eu não seria um aluno comum, entre aspas. Eu estaria, na verdade, chamando atenção. Isto acabaria dispersando, segundo os meus professores, muito do debate real. Então, acabei indo a Portugal. Viraria o foco também, né? Viraria o foco, e não era isso que eu pretendia. O que eu pretendia era realmente me inscrever numa faculdade, fazendo mestrado, estudar muito, ler muito, o que eu fiz em Portugal. Eu lá em Portugal era o José. As pessoas não sabiam quem era eu. Nunca... Mas nunca cursou como Porto Alegrense? Prefeito! Sim. Eu tinha em sala de aula 2 brasileiros, 2 brasileiras, e uma delas, inclusive, tinha estudado em Porto Alegre. Era paraense, mas tinha estudado em Porto Alegre. Aliás, depois ela brincava comigo, se tornou uma grande amiga, que ela tinha, naquele período, estudado em Porto Alegre, quando era prefeito, e tinha participado de todas as manifestações de 2013 contra mim. Mas então foi um período rico, só que em função da pandemia, a universidade naturalmente cancelou as aulas presenciais, e se era educação à distância, eu voltei para Porto Alegre e continuei fazendo meu mestrado pelo Zoom. Fantástico Zoom, que possibilita, enfim, uma interação muito grande. Pátria mãe. Aí veio a história de fazer a competição para a Prefeitura de Porto Alegre, enfim. Ao final do ano de 2020, eu tinha 2 opções. Ou voltar a Portugal, continuar o mestrado, ou ficar no Brasil fazendo política. Como eu havia subido muito, e eu dependo da minha aposentadoria, não tenho aposentadoria de político. Você foi federal e não tem aposentadoria de federal? Não tenho aposentadoria de federal. Tá, mas aquela que, né? Ficou 2 mandatos aqui, ganhou os pila. Não tenho, então é importante que se diga isso. Não tenho de deputado estadual. Mas por quê? Estadual. Porque não quis? O que foi? Eu abri mão na época. Abriu mão? Tá aquela história do político, vou abrir mão, não é balela. Fusão, acontece mesmo. Aliás, se vocês procurarem nos anais da Assembleia Legislativa, o projeto de lei que extinguiu o Fundo Especial de Aposentadorias dos Deputados Estaduais é de minha autoria do deputado Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro pai. O pai. Fomos nós 2 que apresentamos e aprovamos o projeto. Então, na época, eu tinha essa luta muito intensa. Então, por isso, não sou aposentado, tenho aposentadoria normal. E não é um político aposentado. Exatamente. Então, não podia voltar para Portugal. Disse, bom, vou fazer o que eu gosto, o que eu amo, que eu acho que eu posso contribuir com o meu país, que é ser candidato a deputado federal. Por isso aqui estou como candidato a deputado federal. E o senhor foi candidato, o senhor saiu do PTB e foi para o PROS. Exatamente. Qual foi a ideia de estarmos no PROS? Termos realmente um partido novo. O PROS quer dizer o quê mesmo? Partido Republicano da Ordem Social. É verdade. Então nós buscamos uma série de companheiros, entre eles o Rubem Rebes, que está conosco, e outros, Silvio Ribeiro, enfim, para formarmos um novo partido no Estado, para termos realmente um partido com a nossa cara, porque isso é com uma identidade muito forte. Só que chegamos ao final de... Não, com a cara do Rubens é complicado um partido. Chegamos ao final de 2021 e chegamos à conclusão de que nós não faríamos legenda para eleger um deputado federal, como era a nossa pretensão, e por isso mudamos. A mudança ela foi pragmática, ela foi realmente... Ao visualizarmos a não possibilidade mas de termos uma cadeira, mudamos. Essa mudança é aquela de jogador caro, né? É de jogador caro, tem vários clubes interessados, né? Tem vários partidos ali, vamos lá. Pô, já foi do PTB, já foi do PT, já foi do PDT, vem pra cá, vamos conversar, né? Teve todas essas, deve ter todas as sondagens, né? Não, eu dialoguei, na verdade, dialoguei com praticamente todos os partidos que me convidaram para ingressar. Felizmente, tu me conheces, Diego, eu sou, acima de tudo, alguém de diálogo. Muito diálogo. E uma paciência. Eu costumo construir soluções a partir do diálogo. Então, nunca deixei de dialogar com quem pensa de forma diferente da minha. E, por isso, dialoguei, inclusive, com partidos que eu certamente não escolheria para seguir a minha carreira política, mas dialoguei. Não me neguei a sentar, conversar, dialogar, ouvir. E com isso acabei dialogando com vários partidos. E acabei decidindo pela União Brasil, primeiro porque a União Brasil não era mais simplesmente a fusão do PSL com o DEM. Se tu pegares os 44 princípios do União Brasil, que é o número que o União Brasil tem, e tem 44 princípios, a gente assina embaixo, porque o primeiro princípio, defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, está lá, escrito. Segundo,
defesa da liberdade de expressão, terceiro, liberdade de imprensa, e assim por liberdade religiosa, depois política, defesa das políticas públicas de inclusão. Me encontrei. É atrativo mesmo. É atrativo, não. Então, enquanto princípios não tenho Traz dúvida. a ficha. Exatamente, em função exatamente desta compreensão do que era o novo partido, União Brasil, que não era simplesmente uma fusão, até porque aqui no Estado, se tu for levar em consideração a fusão, todos os parlamentares que pertenciam tanto ao PSL quanto ao DEM saíram. Verdade. Ou foram pro PL, ou foram pro PSD, ou foram pro PR. Estou lembrando de 3 partidos que acabaram recebendo parlamentares do ex-PSL e do ex-DEM. Né? Então, o União Brasil aqui no Rio Grande do Sul nasceu como um partido novo, literalmente. Aí isso, tá, mas a proposta foi boa? Foi boa, sim, foi boa, com certeza, além... Quem é que conversou com você? O presidente estadual, Luiz Carlos Busato. Sempre foi, a interlocução sempre foi direta com ele, foi ele que me fez o convite, nós tivemos vários encontros, várias reuniões, juntamente com o Germano, que é o tesoureiro do partido, o homem forte do partido. Sempre foi uma conversa onde nós dialogamos de uma forma muito propositiva. E daí o senhor vai pro União Brasil, que é a noiva rica, né? Que é a noiva rica. Recebeu 4 bilhões do fundo partidário. Foi isso, eu acho, né? Não, recebeu 800... Não, recebeu 1 bi. 1 bi. Recebeu 1 bi. Dos 4, recebeu 1 bi. É a noiva rica. Sim. Então imagino que o senhor tá com a goiaca cheia, então, uma campanha. Não, na verdade havia uma sinalização, que é normal, de que as candidaturas do União Brasil teriam realmente um fundo eleitoral adequado. Não estou afirmando que seria o maior de todos, mas seria um adequado. E essa era uma expectativa que não somente eu, mas os demais candidatos ou pré-candidatos do União Brasil tinham até pouco tempo atrás. Não, peraí, Fortunato. Expectativa é assim, ó. Quando o Inter contrata, eu fico na expectativa que vai dar certo aquele jogador ali. E aí, no final do ano, eu fico decepcionado, porque a gente sempre está brigando por Libertadores. O senhor ficou decepcionado com o partido? Com certeza, até porque quando nós combinamos, sentamos com o presidente Luiz Carlos Busato, com o Germano de la Valentina, eu sempre confundo o sobrenome, nós colocamos vários pontos que me eram caros na questão partidária e na questão da candidatura. Um deles é que eu teria o mesmo tratamento durante a campanha eleitoral das principais lideranças. Que o senhor é ex-prefeito, né? Exato. Que eram, naquele momento, é importante deixar claro, naquele momento era Luiz Carlos Busato e o Nereu Crispim, que ainda estava naquele momento deputado federal. No União Brasil, deputado federal. Então, o compromisso assumido foi: tu terás o mesmo tratamento que Luiz Carlos Busato e Nereu Crispim. Ponto. Mas falado pelo próprio Busato. Falado pelo próprio Busato. Em alto e bom tom. Apertou a mão. Com certeza, apertamos a mão. Apertou a mão e não cumprir é complicado. Não, e eu confiei e acreditei. Então, em todo momento, porque eu parto do pressuposto de que as pessoas, quando estão conversando contigo, olhando olho no olho, estão falando de forma sincera. E foi este o pressuposto que eu parti quando sentei com o Luiz Carlos Busato, com o Germano, de que nós estávamos tratando de forma muito fraterna, mas muito propositiva. E isso me fez, obviamente, escolher União Brasil como o meu caminho para concorrer a deputado federal. Tá, daí o senhor chega ali, trata tudo, começa a campanha, 45 dias de campanha. O que foi cumprido, o que não foi cumprido? Bom, primeiro, um fundo eleitoral, porque, óbvio, nós sabemos que grande parte Antes, uma dúvida. Tem o presidente estadual e municipal, né? E do estado municipal, quem é o presidente? Sou eu. O senhor é o presidente municipal? Presidente municipal do União Brasil de Porto Alegre sou eu. Foi uma das minhas exigências, porque como eu estava em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, tenho a cara de Porto Alegre, me orgulho disso, seria estranho se eu não assumisse a direção do União Brasil em Porto Alegre. Então, eu assumi a presidência municipal do União Brasil em Porto Alegre. Então, o senhor teria que ter voz também, né? Não, eu fazia parte da direção estadual, faço parte, aliás, ainda hoje da direção estadual do União Brasil, então, teoricamente, tenho voz
Eu sou liderança, sou dirigente do União Brasil, tanto em Porto Alegre quanto no Estado. Assim, daí, vem lá, começa os 45 dias de campanha. E aí começam exatamente as surpresas, porque... Os cavalos de Troia. Só para deixar claro, eu hoje tenho convicção de que o fato de não termos todos os recursos no Estado, como nós estávamos, obviamente, pensando, se deve muito por uma imposição da direção nacional do União Brasil. Então, havia uma expectativa de um montante que não se confirmou e a responsabilidade não é da direção estadual, com toda certeza. É da direção nacional. Mas, o segundo ponto, aí vem o desequilíbrio. Se tu olhares hoje exatamente o que eu recebi de fundo eleitoral, que foi R$380 mil, mais 120 mil de fundo partidário, e comparar com o que recebeu o Busato, está muito distante, porque ele recebeu R$1.700.000, eu recebi neste montante, nesse somatório, R$500 mil. Muito aquém do que ele propriamente havia se comprometido comigo, que era de R$1 milhão. Então, começa a haver uma disparidade... 50%. De tratamento entre o que ele recebeu R$1.700.000 do que eu recebi R$500 mil. Ou seja, aquilo que havia sido acordado de um tratamento isonômico entre as duas candidaturas, já que o Crispim havia saído já do União Brasil, não se encontra mais no União Brasil, então a comparação minha é direta com o Busato. Então esse tratamento isonômico é o que eu esperava encontrar e acabou não acontecendo. Tá, e daí o senhor não fez uma gritaria, não foi atrás? Não, foi me reuni com o próprio Busato, com o próprio Germano, mas enfim, acabamos não tendo solução. Mas o que é pior é que este não é o único fato, porque sempre vem a desculpa, não, mas essa acabou sendo uma decisão final da direção nacional, porque é quem, em última análise, para que quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, entenda, quem acaba repassando os recursos diretamente para os candidatos é a direção nacional. Então, se tu fores ver lá a candidatura José Fortunati 2022, o repasse é do Diretório Nacional do União Brasil, do que diz respeito ao fundo eleitoral. Então, poderia ter essa desculpa sempre foi dada, foi a direção nacional que tomou essa decisão. Mas existe uma outra questão que, aí sim, isto me chateia demais, que é o fato de não ter qualquer equidade no tratamento dado na aparição dos comerciais, tanto em rádio quanto em televisão. E tu sabe perfeitamente, Diego, tu é um homem de comunicação, como os comerciais, que são aquelas inserções que aparecem no meio do Pantanal ali. No meio do Pantanal, no meio do jogo de futebol, essas inserções são preciosas, muito mais importantes que o horário eleitoral. Né? São decisivas. São decisivas. E eu simplesmente, no horário nobre da RBS-TV, nunca apareci. Na programação... Ali do lado do L11 não tem Fortunati. Não tem. E estou falando da RBS-TV porque eles podem dizer, não, mas no SBT ou em outro canal tu apareceu mais. Não, eu estou falando de que, vamos jogar claramente, da televisão da que líder, tem né? a grande audiência. Ou seja, 80% da audiência televisiva do Rio Grande do Sul está na RBS-TV. Se eu não estou na RBS-TV, 80% de quem assiste TV não me viu. Então, é essa a questão. Então, isso me deixou mais incomodado ainda. Por quê? Porque percebe-se que o Busato e outras candidaturas estão aparecendo no horário nobre. O que é horário nobre? O horário de maior... Estão ali com os L11. Pico de audiência, que começa lá pelo pouco antes do Jornal Nacional e termina com o final da novela Pantanal. É isso. Este é o pico de audiência. Aí sobe de uma forma estratosférica. E nesse horário, ninguém ouviu falar de José Fortunati. Então, isso realmente tem me incomodado. Já encaminhei um documento, formalizei, fui lá na sede à procura do presidente e do Germano, que não apareceram na sede no dia que eu fui. Deixei protocolado esse documento, protestando exatamente pelo fato de que ter sido discriminado em termos de fundo eleitoral e agora estar sendo discriminado de uma forma muito violenta no uso dos comerciais de televisão. Mas o senhor não acha que o senhor está sofrendo algum... Como é que eu posso dizer? Não seria punição a palavra, mas quem sabe um boicote? Não, é boicote, eu não tenho dúvida que é boicote. Boicote por quê? Porque certamente a União Brasil, por mais que tenhamos bons candidatos, e temos bons candidatos à Câmara Federal, eu acho que nós não fazemos mais do que 2 cadeiras.
mesmo que a direção estadual aposte em 3, mas eu sou um pouco mais reticente, pés no chão, e acho que nós fazemos 2 cadeiras. Então, bom, são 2 cadeiras, aí nós temos alguns concorrentes fortes, o próprio Luiz Carlos Busato, o meu nome do Enio Bassi, que foi deputado federal, enfim, é um grande nome, e o nome do nosso maestro pifador, o Douglas, que certamente pode ser uma surpresa muito forte, porque a torcida do Grêmio, quando abraça muito fortemente. Então, são 4 candidaturas muito fortes disputando 2 cadeiras. E eu acho que é por isso que eu estou sendo boicotado, porque eu tenho convicção, modéstia à parte, que sou um dos nomes que pode pontear esta disputa, fazendo, obviamente, o número de votos para chegar pelo menos em segundo lugar e estar com uma cadeira no Congresso Nacional. E esse boicote é para exatamente fazer com que as pessoas não saibam que José Fortunati é candidato a deputado federal. Porque a última pesquisa feita pelo Datafolha mostra que 67% das pessoas, até o início dessa semana, não tinham ainda candidatos a deputado federal e deputado estadual. Aquela polarização, né? Porque fala-se muito Lula-Bolsonaro e o pessoal não discute o restante da chapa. Eu mesmo tenho encontrado isso. Encontro as pessoas, vou lá, fulano, meu amigo, tu é candidato, Fortunato, ficam sabendo agora. Né? Então, a minha aparição, a aparição do meu comercial político na TV é fundamental para que eu ao menos o diga para as pessoas que eu sou candidato. Então, essa mensagem é fundamental. Porque aí ele começa a pensar, bom, gosta de mim? A possibilidade de votar é muito grande. Não gosta, tá bem. Tá tudo certo. Mas, não sabendo que eu sou candidato, você também não vai votar em José Fortunati. Então, para mim, é um claro boicote para me tirar da competição, porque isto fragiliza. E a televisão continua sendo importante, por mais importante sejam as redes sociais, mas tu sabe, Diego, que com o algoritmo, especialmente em período eleitoral, o número de pessoas que a gente consegue atingir é muito pequeno, as pessoas se iludem com a rede social. Nós estamos aí juntos, entre deputados estaduais, federais, governadores, presidentes, temos mais de 800 candidatos, todo mundo usando as redes sociais, então as redes estão saturadas. Consequentemente, a televisão aberta ainda continua sendo um mecanismo muito forte de veiculação das campanhas eleitorais. Rádio também, né? Rádio também, não. Eu estou falando em TV porque falei do horário nobre, mas sim. Se pegar aí a Rádio Gaúcha, que tem a maior audiência, não aparecer na programação, especialmente pela manhã da Gaúcha, que é o pico de audiência, também é te deixar fora, te boicotar a tua candidatura. Fortunati, mas vem cá, sendo bem sincero mesmo, tu foste aí 2 vezes prefeito, né? Porque teve uma que tu assumiu e outra tu foi eleito ali. 7 anos de prefeitura. 7 anos de prefeitura, também foi deputado federal. E 2 mandatos. O senhor esses dias postou no seu Twitter ali que estava na sede esperando o Germano e ninguém apareceu. Você não tá achando que é uma falta de respeito também? Respeito, Fortunati, respeito mesmo. Eu acho que, na verdade, está faltando eles terem a coragem de fazer o enfrentamento adequado, o debate adequado sobre por que eu não, obviamente, não recebi os recursos e por que não estou indo para a televisão e para a rádio. Assim, por que estão escondendo a minha candidatura? Como acho que tem consciência pesada nisso, então a omissão se torna realmente a marca registrada do processo. Mas o senhor não considera falta de respeito, então? Não, é falta de respeito, óbvio, né? Se eu sou dirigente... É isso que eu estou falando, estadual, dirigente respeito, municipal o seu nome, porque e candidato, obviamente o fato de não me darem uma mínima satisfação é falta de respeito, com toda certeza. Vou ter que endossar as 2 palavras. Porque assim, tem uma discussão que nós temos no Raio-X. O senhor participou do Raio-X há 2 anos atrás, que era quando era candidato a prefeito. O senhor sabe que a gente pergunta tudo, né? Sim. Que às vezes as pessoas são maiores que o partido, né? As pessoas... E tá errado no processo. O partido teria que ter a sua importância, né? Só que a gente vê que agora o partido achou uma maneira de deixar as pessoas refém do partido. Começa pela questão do fundo eleitoral. Eu vou ser muito franco, sou a favor do fundo eleitoral público, não nas dimensões que naturalmente o Congresso aprovou, que é um escárnio, é muito dinheiro em época de crise, mas eu acho que o financiamento público ele é adequado porque evita com isso que tu tenha que buscar recursos privados e ficar subordinado a alguém. Então essa é a tese geral. Não que obrigatoriamente o recurso privado te deixe refém,
Mas muitos tentam usar o fundo, tentavam, porque não existe mais o fundo privado de empresas, tentavam, na verdade, manter refém um deputado, porque apostava forte na campanha, depois o deputado ficava refém. Então, o fundo público tem, eu diria, esse pressuposto. Tu não fica dependendo de ninguém para fazer a tua campanha, a não ser do dinheiro público, que é do povo. Claro, primeiro, contesto o valor aprovado, que é um anacronismo. Mas, segundo, o grande problema é que o presidente nacional e o presidente estadual fazem o que bem entende com o fundo eleitoral. Exato. Não tem qualquer critério, é importante que as pessoas compreendam. Os amigos do rei, né? Exato. É o que está acontecendo com o União Brasil hoje no país. A própria Soraya Tronic, que é a nossa candidata a presidente da República, acabou no dia de ontem suspendendo as agendas em função do não repasse de recursos para a campanha como havia sido prometido. Então, e eu sei que há insatisfação em outros partidos também com a forma como as direções, tanto nacional quanto estadual, acabam distribuindo esses recursos, sem qualquer critério, de acordo com o seu critério. E aí, realmente, isso fica complicado. Então, quando se tiver, obviamente, a graça de Deus e os votos dos gaúchos me elegeram deputado federal, vou trabalhar para que o fundo eleitoral tenha critérios de distribuição. Tem que ter critérios? Tem. Obviamente, alguém mais conhecido, com maior potencial eleitoral, tem que receber mais. Concordo com isso, mas tem que ter critérios, tem que ser transparente. As pessoas têm que saber que se vão ser candidatas, elas entrarão no critério que está definido antecipadamente e não ficarão à mercê do presidente estadual ou nacional do partido. Mas como que o senhor vê assim... Então vamos lá, vamos falar de critério. Tem uma candidata do interior que recebeu do seu partido em torno de 800 mil reais, eu acho. Não lembro o nome dela. Pode me ajudar? Cláudia. Ana Cláudia. Recebeu mais que o senhor, sendo que não tem... O senhor tem muito mais capital político que ela, né? Eu não vou discutir, Diego, o nome específico. O que eu questiono é exatamente... é que está no portal de transparência, né? Sim, é isso é público. Não estou falando... Não, tu tá apesar que querem nos censurar aqui, Fortunati, já estou falando, que tem um ex-prefeito que está querendo nos censurar aí, não vai levar... Eu falo nomes aqui, não tem problema nenhum. Eu não questiono isso. Acho que, como são informações públicas, tu não tá, obviamente, cometendo nenhum ato antiético ou parecido, dando nomes, porque são nomes que estão no portal da transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não tem nenhum problema. Eu não quero entrar nessa discussão sobre nomes, porque, para mim, o grande problema é a falta de critérios. O que eu percebo é claramente a falta de critérios. Vou avançar um pouco mais. Se eu te relacionar com os candidatos a deputado estadual que fazem dobrada comigo, e se eu te relacionar os candidatos a deputado estadual que fazem dobrada com o Busato, tu vai perceber que há uma clara disparidade no envio dos recursos. Vou dar 2 exemplos, já que é para dar nomes, eu não fujo de nomes. Nós temos 2 candidaturas, senhor, que eu respeito muito, uma em Santa Cruz do Sul e uma em Bento Gonçalves. 2 cidades muito parecidas, parecidas do ponto de vista... Proporcional, tem uma certa proporcionalidade. O candidato de Bento Gonçalves, que é um vereador, faz dobrada comigo. O candidato de Santa Cruz, que não tem cargo, não tem nada, só foi um candidato... tempos atrás fez uma baixíssima votação, faz dobrada com o Busato. E aí tu vais ver a disparidade do que recebeu o candidato que faz dobrada comigo com o candidato que faz a dobrada com o Busato. Então isto é ilógico, é isto que não dá para aceitar. Na verdade, está havendo um abuso do poder político sobre um recurso que deveria ser distribuído de todos com critérios, volto a dizer, com critérios, mas de todos. Então, agora você falou uma questão, abuso de poder político dá problema, dá um processo. Quero anunciar aqui em primeira mão. Peraí, vai. Não, porque em primeira mão mesmo, eu não iria passar essa informação, mas vou passar. Já me reuni com alguns advogados de peso que me procuraram, aliás, não fui nem eu que tomei a iniciativa, ficaram sensibilizados com a minha situação a partir do momento em que a RBS... a 0 Hora fez a matéria
sobre a questão do corte de financiamento para a minha candidatura, das dificuldades que estavam enfrentando, me procuraram. E nós estamos trabalhando, sim, numa ação de abuso de poder político, porque nesse caso se configura o abuso de poder político. Esse é o entendimento dos advogados que eu comungo plenamente. E daí você vai entrar com a ação? Vou entrar com a ação, porque... Mas depois do jogo jogado, não? Não é depois do jogo jogado. É agora já? É agora, estão preparando. Opa! Estão preparando, é uma questão de tempo. Não depende de mim, porque não sou eu que estou fazendo a ação. Estou fundamentando, buscando ações paralelas, como a do Bobadra, que acabou... É verdade que... Também foi por abuso do poder político. Existem outras ações em outros estados que estão buscando subsídios para ser uma ação realmente muito bem embasada. E equilibrada, né? Por quê? Porque nós não queremos, Diego, simplesmente fazer um questionamento sobre o presidente estadual do União Brasil, Luiz Carlos Busato. Nós queremos, em tese, também fazer um debate sobre a má distribuição do fundo eleitoral no país como um todo. Nós queremos que isso sirva de tese, uma tese para um grande debate a partir do ano que vem no Congresso e no próprio Poder Judiciário, para que nós criemos critérios para a distribuição do fundo eleitoral. Muito bem, Fortunati. Eu te agradeço a tua presença aqui. Quiser se despedir, falar, pode. Aqui tu vai ter espaço para falar, Fortunati. Não tem o Zé Leôncio, mas aqui tu pode falar para os teus eleitores aí. Não, Diego, primeiro agradeço a oportunidade de participar do Pod Poa, que tem essa fantástica audiência, e isso certamente vai me ajudar nesse processo. Para quem concordar, obviamente, tem gente que não concorda, o que é normal, democraticamente falando, mas pude, de forma muito franca, colocar o que eu sinto neste momento, e peço, naturalmente, a quem nos acompanha, quem nos assiste ou nos ouve, para que pensem realmente na minha pré-candidatura, na minha candidatura a deputado federal. Por quê? Porque eu não mudei ao longo do tempo, eu continuo defendendo as minhas teses, as minhas ideias, sou um cara que, acima de tudo, procura fazer o debate com muita tolerância, mas sempre com muita convicção. As pessoas dizem, tu não é de briga. Como não sou de briga? A Orla do Guaíba está aí, foi porque eu briguei muito. Porque senão a Orla do Guaíba, a revitalização, não estaria aí. Tu te lembra muito bem, Diego, como foi difícil. Sim. Poderia dar tantos outros exemplos. Eu brigo, eu disputo, mas com respeito, com convicção. Eu sou um cara obstinado em cima do que eu acredito. Eu quero, obviamente, ir a Brasília defender o nosso Estado, políticas públicas inclusivas, um Estado democrático, como eu sempre entendi que deva acontecer, em Brasília. Quem me conhece, quem, obviamente, confia no meu trabalho, quem respeita essa trajetória, por favor, vote em 4456, que é o meu número. Fortunati, te desejar uma boa sorte. Obrigado por ter falado o que tu falou. Eu sempre achei que tu é um cara muito educado, tu não é tão combativo assim com palavras, mas dessa vez tu foi. E eu tô dizendo que eu acho que foi uma falta de respeito contigo, tá? Aí é a minha opinião. Diego, eu que não posso passar por isto, a minha indignação é que nós estamos a poucos dias do processo eleitoral. Então não posso simplesmente calar a boca, deixar que sepultem a minha candidatura e depois reclamar. Então eu estou fazendo isso antes, para que fique muito claro... Antes do jogo jogado? Antes do jogo jogado, que não estou concordando, vou tomar as providências adequadas antes do jogo jogado. Beleza, Fortunati. Um grande abraço. Obrigado. Gente, vamos dar uma respirada e eu digo para vocês, dia 2 é muito importante as eleições. Vocês vão estar definindo 4 anos, não adianta dizer que depois são todo mundo igual aí. Tá bom? Então, seguimos. Valeu.